Alto Astral chega mais, está começando o nosso Globo Esporte. Richarlison vai estar aqui. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Caio. E vamos falar muito dessas semifinais de Copa do Brasil, começando, por quem? Pelo São Paulo, que perdeu para o Flamengo em casa, hein, Richarlison? 3-1 no Morumbi. Uma situação difícil para o técnico Rogério Ceni, mas também não dá para desistir ainda. Expectativa. Era barulhento, empolgado. 51.365 torcedores foram ao Morumbi, apesar do aumento do preço dos ingressos. Os mais populares quase dobraram de valor. Erramos a mão no ingresso. O torcedor sempre acompanhou a gente, hoje não era. Erramos. Ponto. Caro demais. A expectativa encheu a tela de otimismo. Fez o torcedor arriscar um placar cheio de gols. Quanto? O ônibus passou bem devagar pela multidão para sentir essa energia. Isso era pura expectativa. E a realidade, ou o choque dela, é que tinha o Flamengo pela frente. E a velha historinha se repetindo, desta vez diante de 51 mil pessoas no Morumbi. Rogério ainda não conseguiu ganhar deles como treinador. O placar está 9-0 para o Flamengo. Mas o São Paulo jogou mal? Para o Rogério. O São Paulo jogou muito bem. Foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time. Eu sei mesmo que é um ótimo time. Teve falta de sorte? Um pouco. Que pancada do Patrick! Como é que a bola do Patrick não entra? A bola dá no travessão, dá em cima da linha, sai. Mas na real, o São Paulo errou muito. Eu acho que eram 3 gols passíveis de ser evitados, tá? O escanteio para o São Paulo foi na mão do goleiro do Flamengo, que começou o contra-ataque. E o Flamengo vai embora com o Felipe. Era o Flamengo avançando. Felipe Luiz tocou pro Everton Ribeiro. Até que a bola de Everton Ribeiro virou o gol de João Gomes. Jogou lá pro fundo do gol. As chances criadas renovavam as expectativas da torcida. Torcedor do São Paulo apaixonado por esse tipo de competição. Mas a enfeitada do Galopo foi um alerta do que estava por vir. Da letra nessa hora foi um garrancho, né, Galopo? Olha que o Gabigol não fez jus ao apelido nessa. Gabriel joga pra fora. E não dava para errar mais de uma vez. Foi o Flamengo de novo. Tomou o Arrascaeta. Tocando a bola. Arrascaeta, que estava no começo da jogada, reapareceu. E sem afastar direito o perigo da área, o Arrascaeta cruza. O São Paulo tomou o segundo gol. Jandrei dá um tapa, voltou a bola pro Everton. Gol! Gabriel. Gabigol! Gabriel! Mas o time não se entregou, seguiu pressionando para confirmar as palavras de Rogério. Para o resultado, logicamente, eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião só. E quem diria? O Flamengo também errou. A zaga fechou bem na jogada do Igor Vinícius, mas ninguém marcou o Rodrigo Nestor. Gol que deixou o São Paulo vivo na disputa. Olha o Flamengo, olha o Flamengo, olha o Everton. Uma falha nossa em não continuar na marcação, deixar o Cebolinha receber, trazer para a direita, finalizar bem. A bola longa parou nessa cama de gato esquisita. E no fim de tudo, nos pés do Cebolinha. O resto, o Rogério já explicou como foi. A Arrascaeta rolou mais uma e vira gol! 3-1 Flamengo. Cometemos erros que uma equipe ainda não tão
tão entrosada comete. E a expectativa para o futuro é focar no que está mais próximo de ser alcançado. Vamos tentar, antes de enfrentar o Flamengo, gastar esse cartucho na Copa Sul-Americana. Porque a realidade da Copa do Brasil para o tricolor vai depender muito dessa palavrinha. Richarlison, antes da gente falar do jogo em si mesmo, como foi, eu queria perguntar para você o que todo São Paulino quer saber. Dá para passar ainda lá no Maracanã, no Rio de Janeiro? Caio, tá difícil, ficou mais difícil, mas não é impossível. O que pode dar esperança para o torcedor São Paulino foi a questão que coletivamente o São Paulo fez um grande jogo. Então, o Rogério até falou isso, né? Que, na opinião dele, o 3-1 ficou meio esquisito ali. Você concorda com isso? Muito. Mas isso não preocupa, né? Porque se o São Paulo jogou no limite e perdeu de 3-1... É que a questão do São Paulo foi a falta de efetividade ofensiva. Criou muito, mas não fez, diferente do Flamengo. Teve poucas oportunidades e foi muito efetivo. Vamos lá, então, mudar um pouquinho. Daqui a pouco tem mais Copa do Brasil. O Richarlison vai falar bastante ainda do jogo do Corinthians, mas vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está lá, isoladão, na boa, tranquilo, e pela terceira vez seguida vai pegar o segundo colocado do campeonato. Crise no Palmeiras. No último treino, o clima esquentou entre os jogadores. Só que não. A resenha foi por causa do aniversário de 24 anos do Piquerez. Feliz de compartir acá este momento com o equipo, com os jogadores, compartir este dia com todos os jogadores, com toda a gente que trabalha aqui. Para mim é uma honra. Além da tradicional ovada, o Piquerez também teve de passar pelo corredor. O corredor foi um pouquinho chato, porque ninguém faz. Eu sou gringo, acho que fizeram por isso, mas de boa. De boa tá o torcedor palmeirense com o time líder do Brasileirão. E olha que eu sou um palmeirense veterano. Eu conheci 2 academias do Palmeiras. Essa, pra mim, é a terceira. Quando o Palmeiras ainda estava vivo nas 3 competições, o Abel chegou a dizer que não sabia como o time estaria fisicamente nas decisões dessa reta final da temporada. Mas desde a eliminação na Copa do Brasil, esse cenário mudou. O treinador português tem tido tempo de sobra para descansar os jogadores e treinar entre uma partida e outra. Essas 2 semanas cheias foram boas para também dar descanso a quem tem jogado mais e a quem tem jogado menos poder aproveitar a semana para trabalhar firme. Depois de ganhar do Corinthians e empatar com o Flamengo, o Palmeiras vai jogar pela terceira vez seguida contra o vice-líder do Brasileirão. Dessa vez, o Fluminense. Um adversário muito qualificado, com uma mistura boa entre jogadores experientes e jovens e com um excelente treinador. O campeonato vai ser definido na última jornada. Acho que vai ser um jogo brigado, de muita dificuldade para os dois times. Os dois temos uma semana larga para preparar o jogo. Nós estamos preparando o jogo, mas vamos ir a ganhar para ampliar a vantagem. E como o Abel teve a semana cheia para treinar, o Palmeiras deve jogar de novo com força máxima. Objetivo? Manter a crise longe do líder do Brasileirão. Ontem, a sede da CBF foi palco de discussões sobre racismo e violência no futebol. O seminário contou com a presença de dirigentes importantes do futebol mundial e personalidades da luta antirracista. O recém-lançado anuário do Observatório da Discriminação Racial mostra que, ao longo de 8 anos, há uma tendência de aumento nos casos de racismo, LGBTfobia, xenofobia e machismo no futebol brasileiro. É preciso cuidado, é preciso vigilância, porque as coisas acabam se tornando excessivas. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a CBF já estão elaborando o relatório deste ano. Os números continuam muito preocupantes, mas o lado bom é que uma grande porta se abriu para esse debate. Muito do estar aqui hoje, estar dialogando com a CBF e com a Conmebol, é por conta dos casos de racismo de 2022. 2022 é, por exemplo, o ano com o maior número de casos de racismo em competições sul-americanas. A repercussão internacional levou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a gravar uma mensagem. Não se pode permitir que a discriminação, seja ela de qualquer tipo, destrua o nosso querido esporte. Os presidentes da Confederação Sul-Americana, Alejandro Gonçalves, e da CBF, Edinaldo Rodrigues, prometeram esforços redobrados, além de fazer cumprir penas mais duras, como perda de pontos e de mando de campo para os clubes envolvidos. E tentar, através do futebol,
fazer uma sociedade mais igualitária. Tem que haver um combate firme, veemente, e que a justiça possa identificar e punir. Charleston, qual que é a importância dessas discussões, né, e de ter punição de perda de pontos? Você acha que vai reduzir os casos desse tipo de violência no futebol? Tomara que reduza, né? A gente está num momento tão ruim, né, de tanto racismo, de tanta desigualdade, enfim. Precisa ser punição severa, cara. Eu acho que a punição severa pode ser um aditivo positivo contra o racismo. Vamos falar então de algo que você manja bastante também e joga também, que é vôlei, né? Vamos falar de vôlei porque depois de resultados ruins nas Olimpíadas de Tóquio, na Liga das Nações, amanhã a seleção brasileira masculina estreia na principal competição do ano na busca pelo tetra do Mundial. Representar essas cores no vôlei é uma bênção e também um peso enorme. Expectativa sempre nas alturas e difícil de confirmar num ano com tantas lesões. No caminho até o Mundial, a seleção perdeu 2 titulares, o Alan e o Isaac. Quase perdeu o Lucão também. A boa notícia é que ele treinou normalmente nos últimos dias e as dores no tornozelo direito estão controladas. Ter cabeça fria, boa, para continuar trabalhando e acreditar que o melhor vai ser feito agora, na hora mais importante, que é a hora do Mundial. No vôlei, apenas a Olimpíada é mais importante. O Campeonato Mundial começa amanhã na Eslovênia e na Polônia com 24 seleções divididas em 6 grupos. O Brasil está no grupo B com Cuba, Japão e Catar. A França é a favorita, mas a lista de times com chances de pódio nunca foi tão extensa. Pelo menos 8. Como não falar da Polônia, que é a atual campeão mundial, Brasil vice-campeão mundial, França campeã olímpica, Itália, Estados Unidos vice-campeão da última VNL. O Brasil entra nessa disputa com a missão de chegar à 6ª final de campeonato mundial seguida. Em 2018 e 2014, a seleção perdeu para a Polônia. O último título foi em 2010, após uma final contra Cuba, contra um dos principais atacantes do Brasil hoje em dia, o Léo. Olha ele aí novinho, 22 anos naquela derrota para o Brasil por 3-0. É uma coisa estranha, né? Mas estou feliz de conseguir jogar com Cuba. Não sei como vai ser, espero fazer uma boa partida e a gente conseguir ganhar. Como bom brasileiro, o Leal gosta de provocar e até já fez uma aposta com o Simon, velho companheiro de time por Cuba, que dessa vez vai estar do outro lado da rede. Posso falar a aposta? Pode. Quem ganhar tem que comprar uma botella de whisky. Mas é bom, vai ser uma rivalidade muito legal. Ataque sem moderação. E deixa o uísque para depois, bem depois. A bicicleta pode ser usada de várias formas, como transporte no engarrafamento da cidade, de forma menos literal, para marcar um gol. Ou pode girar o guidão com precisão, saltar as rampas com habilidade, voar no estilo sem mãos, ser o Superman. Ufa! Nossa, muito bem executado. Giros imortais ridículos vão deixar a sua manhã mais animada. É a preparação dos atletas brasileiros para os Jogos de Paris 2024. Neste domingo, no Esporte Espetacular. Notícia de agora há pouquinho, hein? Que tá lá no ge.globo. Novak Djokovic tá fora do Aberto dos Estados Unidos, que começa na semana que vem. O sérvio não tomou nenhuma dose das vacinas contra a Covid-19 e o governo americano não permite a entrada de estrangeiros não vacinados no país. Com isso, o Djokovic pode até sair do top 10 do ranking mundial de tênis, hein? E daqui a pouquinho, tudo sobre o empate do Corinthians com o Fluminense. Lá no Maracanã, o Timão foi buscar 2 vezes, hein? Depois de ficar atrás do placar, o GE volta já já. Globo Esporte de volta agora para falar do empate entre o Fluminense e Corinthians, 2-2, Richarlison. O Corinthians talvez não tenha jogado tão bem assim, né? Mas que resultado fora de casa, né? Jogo inteligentíssimo do Corinthians. Soube sofrer a hora que tinha que sofrer, soube explorar os erros do Fluminense a hora que tinha que explorar e fez uma partida muito boa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessa partida, porque antes a gente vai ver como foi a história desse jogo. O Timão buscou 2 vezes o empate depois de estar 2 vezes atrás do placar. Vamos ver. Quando tudo parecia perdido, quem quer ser campeão não pode tomar gol no início do primeiro tempo. O Corinthians foi lá e fez. Foi um jogão, né? Por isso o futebol é tão bonito, né? Porque é completamente imprevisível.
1.500 torcedores representaram uma multidão e viram de novo o time fazer acontecer. No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, a missão do Corinthians no Maracanã era levar para casa um resultado mais tranquilo para a volta. E foi isso que o time buscou, mesmo quando parecia que não ia dar certo. Fluminense vem para o seu primeiro ataque, Germancano na grande área, virada de jogo é para John Arias, chegou dividindo. 25 segundos, o primeiro lance de jogo. E ele vem ver no monitor. A galera vai à loucura e é pênalti. Ganso na cobrança, partiu o Ganso, bateu. Gol! É do Fluminense! Ganso! Com o jogo inteirinho pela frente, só a experiência da cabeça no lugar e o fôlego da juventude trariam algum resultado. Qualquer reação passaria por pelo menos um desses dois jogadores. E por que não pela dupla? E lá vem Corinthians, no talento de Yuri Alberto. Bola passou pelo André, Yuri Alberto na entrada da grande área. Faz a distribuição, Renato Augusto, cara a cara, bateu! Gol! É do Corinthians! Renato Augusto no contra-ataque corintiano! Na arquibancada, não foi só a torcida que viu o gol de Renato Augusto. Olha o Tite aí. Para não dar espaço, Roger Guedes assumiu um papel importante na marcação. Quando deu, arriscou também. Na rede, pelo lado de fora, teve torcedor do Corinthians gritando gol. E a segurança de Cássio fez valer todo o esforço do Corinthians. Cano! Brilho gigante! Cássio com uma grande defesa. Nos jogos atrás a gente tomava o gol, já desesperava. A gente manteve focado. Vão começar as emoções do segundo tempo. O time ainda precisaria muito desse mesmo foco antes do apito final. 44 segundos do segundo tempo. Cris Silva tinha acabado de entrar quando cruzou a bola na área. Na sobra, Arias estava lá. Olha a sobra, Arias bateu pro gol! Gol! Do Fluminense! Em uma fração de segundos, de novo, o objetivo estava em risco. E o Corinthians não manteve a intensidade que precisava para empatar naquele momento. Tanto que o Fluminense chegou a ter mais que o dobro de finalizações. Deu pro gol, Cássio! Defesaça! Mas a insistência de tentar ficar perto do gol fez toda a diferença. Aos 44 agora minutos do segundo tempo, o marcador Roger Guedes deixou tudo igual. Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Roger Guedes empata o jogo! O Corinthians consegue um grande gol no fim! 2 pro Fluminense, 2 pro Corinthians! Eu até brinquei no meio do jogo com o Dudu, precisa de uma bola. Essa bola acabou chegando e fui feliz de fazer o gol. Para Fagner, que se redimiu com a assistência do empate, as palmas. Mas pronto, mas ele reagiu, tem caráter, sabe manter a estabilidade emocional, levou o amarelo, isso é outra coisa que condiciona muito, né? Andou o jogo todo com o amarelo, mas conseguiu estabilizar e ajudar a equipe. Equilíbrio para não desistir. Tomar um gol com 30 segundos do primeiro tempo e com 30 do segundo, normalmente, uma equipe como a do Fluminense, que depois tem a posse da bola, que fica te massacrando, para você tomar 4 em seguida é muito rápido. Foi preciso um espírito muito grande, os que entraram também com a mentalidade certa. Para o Fluminense, quase uma derrota. Um resultado de fato que machuca por aquilo que a gente produziu durante a partida. E para o Corinthians, quase uma vitória. Sirva de aprendizado, a gente não pode, quem quer ser campeão, principalmente em jogo de Copa, você não pode tomar gol no início do primeiro tempo nem no início do segundo. Agora tudo 0-0 novamente praticamente, então é uma outra final lá agora em Itaquera.
Richarlison, estão falando que foi o resultado da resiliência, né? O time foi buscar. E qual o tamanho dessa vantagem para a volta aqui dia 15 na Arena do Timão? Vantagem boa, importante, porque o Corinthians é muito forte jogando sob seus domínios, jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians foi muito inteligente, Caio. O Corinthians soube sofrer, porque sabe que o time do Fluminense é um time ofensivo, mas também soube explorar o que o Fluminense ainda não conseguiu ser bom. Porque quando você é ofensivo, você corre risco lá atrás. E o Corinthians foi cirúrgico quando teve a oportunidade. O Renato Augusto jogou muito também, né? Antes de encerrar, um recadinho, a partir de amanhã o Globo Esporte começa um pouquinho mais cedo, 12h40, por causa do início da propaganda eleitoral. Que horas? 1h, 12h40. Tchau. Tchau.